Eu conheci o professor Olavo de Carvalho mais ou menos em 2011, 2012, por aí. E o que me chamou muita atenção na época foi que era um velho falando sobre catolicismo, fumando e xingando todo mundo. Isso que muitas vezes afastava algumas pessoas dele, para mim, funcionou como um atrativo, porque eu nunca tinha visto aquilo. Né? Eu nunca tinha visto alguém falando da igreja com tanta propriedade, mas sem aquela postura, sem aquele ar de superioridade, sem certos trejeitos que o pessoal que é da igreja costuma ter, né? O pessoal costuma ter e costuma falar. E aí aquilo chamou minha atenção. Eu falei assim, cara, vou escutar o que mais esse cara tem para falar. Claro, tudo isso começou no YouTube. E eu dei muita sorte porque eu comecei pelo programa True Outspeak, né? E, e que era tipo um programa que ele pegava assim as notícias da semana, era lá na Rádio Vox, nem sei como é que anda a Rádio Vox, se existe ainda, mas ele comentava as notícias da semana, ele já estava morando lá na Virgínia, e ele sentava o sarrafo aí. E uma coisa que me chamava muita atenção é que ele citava bibliografia como fosse uma metralhadora. Eu nem sabia que isso era possível. Um cara citar tantos livros assim num programa de 1 hora, fazer tantas referências. Então foi a minha primeira vez que eu estava ali diante de um intelectual de verdade. Até então não sabia o que era um intelectual, não tinha conhecido um intelectual, nem virtualmente, nem na faculdade, enfim. E interessante porque naquela época eu não estava mais na igreja, eu sou uma pessoa que desde pequeno sempre foi, né, incentivado pelos meus pais a ir à igreja católica, mas naquele período eu já estava na fase adulta e eu estava afastado da igreja, estava meio revoltado porque a minha vivência de anos lá na igreja fez eu perceber que aquelas pessoas que eu mais levava a sério, na verdade, muitas eram hipócritas, eram tão falhas quanto eu, enfim, né? Foi uma criancice, vamos dizer assim, que me levou. Não vou nem falar criancice, vou falar assim, uma falta de compreensão, porque, na verdade, por mais que eu tivesse anos de vivência na igreja, eu não sabia nada da igreja, eu não sabia nada da doutrina. Eu achava que eu sabia alguma coisa, eu não sabia absolutamente nada, nada da doutrina, nada da história da igreja, do significado, do simbolismo, não sabia nada, 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 nada. E tudo isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Ainda falta muito a conhecer, mas o pouco que sei hoje vem por conta do Olavo. Então, a primeira coisa assim que eu sempre lembro quando se fala do Olavo é que ele foi o responsável pela minha conversão verdadeira ao catolicismo. E só por isso, só por isso não, só por isso tudo serei eternamente grato. Ele mostrou para mim que era possível você ser um cristão de verdade, sem palhaçada, sem frescura, sem hipocrisia. Então, assim, só por isso seria eternamente grato. Mas, obviamente, que também todo conhecimento histórico, filosófico que o Olavo tinha, claro que isso foi um enorme atrativo para mim também, porque eu sempre gostei. E aí, óbvio que aí eu fui, me tornei aluno do COF, fiquei no COF durante um período, né, que é o curso online de filosofia, para quem não conhece. E aí eu percebia, né, que realmente ali no programa True Outspeak e nos posts do Facebook, o Olavo era um, mas durante as aulas lá do COF era outro. A postura era totalmente diferente, parecia, algumas vezes parecia até uma outra pessoa. E obviamente que a imagem que mais marcava era aquela imagem ali do cara ali meio despirocado, xingando todo mundo, e, enfim, falando. E obviamente, como
bom brasileiro, né, a gente fica muito apegado a gosto ou não gosto, e a gente não foca no que realmente está sendo dito. Eu, graças a Deus, tenho uma resistência maior, então o fato dele parecer um pouco mais agressivo, na verdade era até um outro atrativo para mim, que eu gostava mesmo dessa maneira dele falar, nunca me incomodou e nunca me atrapalhou a entender o que ele estava dizendo e percebendo que ele estava falando coisas que faziam parte da realidade. Isso foi fundamental para mim porque na época eu estava num trabalho e nesse trabalho eu percebia que havia o meu dia a dia como profissional e o discurso da mídia, o discurso dos professores, o discurso de uma determinada parcela de uma sociedade. E ali eu percebi o seguinte: existe um discurso e existe a realidade. E muitas vezes esse discurso ele é manipulado de acordo com interesses. E que na maior parte do tempo as pessoas não estão preocupadas em entender ou encontrar a verdade, mas sim em alimentar ali as suas posições. Então, se aquilo ali vai ao encontro do que eu acredito que é importante e relevante, eu vou aderir àquela ideia. Caso contrário, eu me colocarei como um opositor dessa ideia. Então, perceber que as pessoas não estavam preocupadas com a verdade foi fundamental para entender e suportar durante um período ali aquele trabalho que eu estava exercendo, que eu prefiro não falar agora. Mas era um trabalho que me colocava diariamente nessa posição de saber que existia uma verdade, que existia a realidade e conviver com um discurso que não condizia com essa realidade e muitas vezes escutando besteira, coisas de pessoas que não sabem do que estão falando, mas que replicam o discurso da mídia, que replicam o senso comum. Então o Olavo, ele sempre foi para mim um referencial, um cara que falava assim, ó, existe uma realidade, existe uma verdade e é possível você alcançá-la. E muitas vezes, quando você alcançar essa verdade, compreender essa verdade, você vai se tornar uma pessoa não grata, né? Uma pessoa que não vai ser bem aceita, você vai ser hostilizado, você vai ser afastado, as pessoas não vão querer conviver com você, as pessoas vão te isolar, as pessoas vão querer te prejudicar e você vai ter que ser forte para resistir a isso, porque no final o que importa é a verdade. E entender que a filosofia era a busca, era uma maneira de se buscar essa verdade, também foi fundamental para mim. Entender a função da filosofia foi essencial até para eu tomar algumas atitudes que eu precisava tomar e que não tinha coragem. Então, outro ponto positivo do Olavo para mim foi mudar essa minha postura de vitimização. Eu tinha uma postura muito de vítima, eu passei anos da minha vida me vitimizando, achando que eu era fruto, né, de uma família que não soube me orientar, de uma sociedade que era hipócrita, de uma sociedade que não me deu oportunidade, enfim, eu passei anos isso, né, passei anos. Se tive alguns amigos, eu fico até impressionado como é que pude, né, porque realmente é muito chato você conviver com uma pessoa dessa forma. Mas entender que não ia adiantar nada ficar me colocando em posição de vítima e que muitos dos problemas que eu tinha eram resultados de escolhas que eu fiz e, portanto, sendo acertadas ou não, eu teria que conviver com essa responsabilidade. E que não caberia eu querer colocar essa culpa no meu pai, colocar a culpa na minha mãe, colocar a culpa na sociedade. Não, eu tinha que assumir os meus BO. Eu tinha que saber que eu era um adulto e que já não era mais tempo de reclamar das coisas e sim de eu tomar rédeas da minha vida, tomar minhas decisões, e eu tomei algumas decisões que me impactam até hoje, e conviver com essas decisões, sejam elas acertadas ou não.
seja me dando bem ou não. E eu falo para vocês, eu só tive coragem de tomar algumas medidas que foram mudanças significativas que às vezes eu conheço as pessoas e relato isso para elas, elas ficam assim de queixo caído por causa do Olavo. Então eu falo que o Olavo, ele me impactou diretamente. Muitas das minhas decisões têm influência direta do Olavo. Se não fosse ele, eu não teria tomado essas decisões. Então o Olavo foi uma parte muito importante da minha vida. Então eu até brinco que havia uma vida antes do Olavo e uma vida depois do Olavo. Então foi um divisor de águas muito importante. E durante muito tempo, qualquer coisa que o Olavo falasse, eu acatava. Se o Olavo fosse um comandante, eu seria o seu soldado. Então eu não discordaria, eu não questionaria, eu simplesmente o que ele falava eu tomava como verdade absoluta sem questionar. E é muito comum quando a gente tem esse contato com uma pessoa que realmente é um intelectual e a gente não tem muita maturidade, a gente não está muito familiarizado, a gente ficar meio embasbacado, meio enfeitiçado, sim, com essas pessoas. Mas com o tempo eu fui vendo, né? E até talvez pela minha idade um pouco mais avançada, eu fui percebendo assim, pô, não, tem algumas coisas que não tá legal. Eu me lembro de um exemplo que o Olavo estava falando do bigode lá, do cara lá do bigode, falando que no auge do bigodismo, o cara do bigode ficava dando ataque, reclamando que ninguém obedecia o que ele mandava, ninguém obedecia as ordens dele. E era o cara que naquele momento que reclamava disso, era o cara que estava praticamente mandando no mundo, né? Ou pelo menos boa parte do mundo. E aí depois eu vi o Olavo fazendo algumas coisas semelhantes, que era num período aí que ele estava respondendo alguns processos, ele falando que ninguém se oferecia para ajudá-lo, que ninguém aparecia, que ele estava lá cheio de processo. E isso não era verdade, porque o que não faltava era gente disposta a ajudar o Olavo. Tanto que isso foi numa das aulas do COF, se eu não me engano, ou foi algum vídeo que ele postou no YouTube aberto, mas eu sei que depois ele fez um outro vídeo falando assim, apareceu uns 3 ou 4 advogados aqui, mas então, tipo, ele fez pouco caso desses caras que se disponibilizaram para ajudar ele. Quem é que consegue 4 advogados, 3 advogados dispostos a trabalhar de graça para você, batendo na tua porta, se oferecendo, te procurando e falando, tô aqui, que se eu precisar, eu posso resolver. Quem é que pode? Ou seja, naquele período, o que o Olavo pedisse, ele conseguiria. Muitas vezes a troco de nada, a troco de um esculacho que ele dava, porque uma outra coisa curiosa do Olavo é que ele não gostava de gente puxando o saco dele, né? A não ser que fosse mulher. Aí mulher ele gostava, ele se desmanchava todo. Isso me lembra também um outro fato que ele fala, que ele poderia ter alcançado e ido mais longe na vida dele se não fosse por causa de mulher, porque ele perdeu muito tempo atrás de mulher. Né? Isso aí são palavras do próprio Olavo. Então a gente vê que, óbvio, depois que você vai acompanhando, e enfim, ele já estava ficando velho, já estava com problema de saúde, ele foi, com a vitória do Bolsonaro, ele foi ficando cada vez mais na bola, em evidência, sob pressão, sendo muito atacado. Imagino que realmente não foi fácil a vida dele aí nos seus últimos momentos, né? Muito ataque, né? Muito problema decorrente desse apoio que ele fez ao Bolsonaro. Mas era fato que o velho não era perfeito e ele tinha seus problemas. Tinha esse problema de muitas vezes não ser grato às pessoas que estavam ali dispostas a ajudá-lo de forma voluntária. Não era grato em indicações. Como eu falei, né? Aqui, quem não deveria indicar, ele indicava. Quem deveria indicar, ele não indicava. Tem um ex-aluno dele, que é o Francisco Escorsim. Eu nunca vi o Olavo falar do Escorsim.
Pode ser que o Olavo tenha falado do Ítalo, mas eu nunca vi o Olavo falando do Ítalo. Pode ser que você já tenha visto. Eu nunca vi o Olavo falando do Ítalo Marcilli. Tenho minhas discordâncias com o Ítalo? Tenho. Mas vejo que ele também foi um cara que foi importante aí na minha formação. E era um cara que era um defensor do Olavo e sempre citou o Olavo desde o início. Nunca teve medo e nunca esqueceu do Olavo. Mas eu nunca vi o Olavo ter algum elogio, comentar. Então não sei até que nível e até que ponto era boa essa relação do Olavo com o Ítalo Marcilli. Fora que o Olavo ele se meteu em algumas tretas desnecessárias, algumas com razão, outras não. A questão lá do envolvimento dele com a Terra plana foi algo injusto, distorceram tudo que ele falou. Então, assim, ele levanta um questionamento relevante, importante, que não foi respondido, ou pelo menos eu não vi a resposta. Mas é aquela coisa, né? Hoje em dia, certas coisas você não pode mais perguntar, não pode levantar dúvida, você tem que abaixar a cabeça e dizer sim, senhor, não, senhor. E outras polêmicas que eu acho que o Olavo deveria ter evitado, como foi esse envolvimento dele com o Bolsonaro, que só trouxe prejuízo para ele. Acho que foi bom, pode ter sido bom para o Bolsonaro, mas para o Olavo foi péssimo. Antes ele não tivesse se metido nisso. Fato é, o Olavo era um ser humano e como ser humano ele tem erros e acertos, só que eu não posso ignorar os acertos, porque eles se sobressaem e são importantes, diria até essenciais para mim.